Olá, está no ar o podcast Deixa Ela Falar, da Câmara Municipal de Parnamirim. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo a vice-presidente da Casa Legislativa, vereadora Rárika Bastos. Hoje a gente vai conversar com uma mulher muito importante para o município. Ela é Udimar Pessoa, que é a coordenadora da Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos. A gente vai falar sobre a promoção dos direitos das mulheres e sobre a participação feminina na política. Udimar, seja bem-vinda. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Estamos aqui para discorrer aí o que for preciso. É uma satisfação tê-la aqui com a gente. Então, vereadora, acho que a gente pode pedir para ela se apresentar, né? Eu fiz uma breve apresentação, mas para quem não conhece, apesar dela ter uma trajetória aí já de anos, uma trajetória relevante em diversos municípios, né, com essa temática, mas quem é que é essa mulher, Udimar Pessoa? Se apresenta para a gente, então. Bom, eu sou alguém que há 17, 18 anos atrás se interessou em estudar que mulher é essa que hoje ocupa esse espaço da sociedade. Nós que somos de um estado onde tudo aconteceu antes de todos os outros do Brasil. E assim, teve um fato que me impulsionou, que eu preciso contar. Conta. Eu entrei para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Natal, em 2008, representando, né, a instituição da qual eu trabalhava. Prefeitura de Natal, na Secretaria de Comunicação. E chegando lá, eu conheci a professora Elizabeth Nasser, que quem conhece sabe a referência que essa mulher foi na luta, né, nas conquistas, na militância e tudo mais. Em 2009, nós tivemos a oportunidade de participar em Recife de um encontro internacional de mulheres que iam discutir esse papel da mulher na sociedade, e uma mesa estava formada para discutir a mulher na literatura. E durante a mesa, uma palestrante de Pernambuco citou Nísia Floresta como uma mulher pernambucana. E eu fiquei assim extremamente incomodada e não tinha me inscrito para falar, lógico, eu era lá convidada. E a professora pedindo para eu ter calma, ela estava na mesa e ela viu a minha inquietação. E quando terminou, ela veio me dizer. Ela disse: Udimar, infelizmente, o Rio Grande do Norte não reconhece a participação das mulheres que fizeram história, que construíram, né, o que hoje nós temos. E eu fui me debruçar sobre isso. E ela explicou. Nísia Floresta, quem conhece a história sabe, ela saiu daqui do Rio Grande do Norte, foi morar em Goiânia, Pernambuco, onde estudou formalmente num seminário, né, interna, e lá ela teve acesso à leitura e à educação formal. E conheceu um jornal de Recife chamado Espelho das Brasileiras. E nele tinha uma coluna que dizia que as mulheres eram para ser recatadas do lar, que precisavam aceitar tudo, não incomodar os maridos, ser aquela, né, figura que a sociedade pregava. E ela começa a escrever para jornais de Recife. Recife tem um acervo e tem toda a trajetória do início da vida de Nísia na literatura que o Rio Grande do Norte não tem. E eu fui me debruçar sobre essa mulher, quem éramos nós, o que é que a gente estava fazendo, por que é que a gente não reconhecia as nossas, né, grandes mulheres, e me tornei uma pesquisadora da temática. Mulheres em espaços de poder e decisão. E faço disso minha vida. Priscila, eu sou suspeita em falar sobre Udimar e principalmente trabalhar com ela de maneira transversal, hoje no Legislativo, ela no Executivo. Udimar fez parte e na realidade faz parte da história da luta da mulher, do reconhecimento dessa mulher. E ela trazendo a Nísia Floresta, eu me lembro que dentro das histórias, né, que se conta sobre Nísia Floresta, se conta também de como ela era destemida, aventureira, e de como ela rompeu o tempo indo para a Europa, vivenciando nos ciclos de roda dos maiores filósofos da época, porque o Rio Grande do Norte sempre teve esse atrevimento, né? Somos mulheres atrevidas e por conta desse atrevimento nos colocou aí como um estado protagonista na luta e na defesa dos direitos da mulher. Hoje à frente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos, também nesse momento deixando ela falar, Udimar, gostaríamos de ouvir de você. Qual é o maior desafio hoje? Diante da tecnologia, dessas mulheres que têm o acesso às informações, mas não ao conhecimento. O que foi que mudou nesses 17 anos da sua labuta aí, dessa caminhada? Eu
Posso dizer que eu já caminhei bastante, né? As pessoas às vezes se assustam quando eu digo que eu sou uma pessoa otimista, como a vereadora que traz a esperança em tudo que ela faz. Eu também me alimento de uma esperança para hoje. Eu nunca penso para amanhã, eu penso para hoje. E chegando aqui em Parnamirim, eu fiquei... Foi um convite que me pegou de surpresa, eu não esperava. E eu achei que eu ia chegar aqui e ia encontrar, vamos dizer assim, né, aquele campo fértil para a gente fazer um trabalho diferente. Eu encontrei um caminho, vereadora. Eu construí um caminho para conquistar políticas públicas efetivas que possam chegar onde você quer que... Né? A pergunta é, como fazer? Como alcançar? Essas mulheres que precisam, não é? Nós temos milhares de mulheres que não têm acesso à informação, à educação, que nem sabem que o município tem uma Secretaria da Mulher, onde ela pode se reportar, se dirigir, se fazer ouvir. Agora, dentro do campo onde eu atuo, eu digo que eu encontrei o pote de ouro no final do arco-íris, que é a Casa Legislativa. Tudo que eu construí voltado para esse reconhecimento dessa participação da mulher foi dentro da Casa Legislativa. Tem um fato que pouca gente também sabe. Em 2011, a Câmara de Natal me chamou para construir a história da casa. E na casa, eu descubro que em 1927, uma mulher se alistou quando o Estado deu direito ao voto, no governo do então governador João Martini, se elegeu vereadora em Natal, uma professora de matemática com autonomia, Júlia Alves Barbosa, e em Pau dos Ferros, Joana Cacilda Bessa, foram as duas primeiras mulheres a assentarem na cadeira do Legislativo no Rio Grande do Norte, junto com a eleição que elege Alzira Soriano em Lages, e a casa desconhecia essa história. Eu fiquei impactada demais. Eu passei um ano falando da história de Júlia Alves Barbosa. E um dia eu cheguei no TRE e encontro dentro do TRE, que pouca gente sabe. Lá tem um memorial que tem a história de todas as mulheres que ascenderam o espaço político. Com nome, com história, com filiação, de onde elas eram. A gente precisa, nós mulheres, parar e pensar que nós estamos aqui com uma missão. Quando você chega ao espaço do poder, você traz consigo todas as mulheres das gerações do passado e das gerações do futuro. Isso aqui é só uma passagem. E essa passagem precisa deixar legado. Excelente. Você estava falando antes que a mulher de Parnamirim, muitas vezes, ela não sabe que o município tem hoje uma secretaria voltada para ela. Nesse sentido, então, como é que funciona a secretaria e quais são as ações realizadas? Eu preciso dizer, né, que a gestão já tem 6 meses e poucos dias e tem 40 dias que eu cheguei. Eu, como técnica, eu aprendi a trabalhar com diagnósticos. Eu preciso ter uma pauta, um ponto de partida do que o município traz, que é o desafio. Né? O município tem o maior número de mulheres, como suas munícipes, e isso precisa estar registrado em algum lugar, os dados da violência, de como isso acontece, como ocorre, porque eu venho da segurança pública como técnica em educação na segurança pública. E isso me trouxe esse olhar, que eu chamo de crítico, para não trabalhar sem diagnósticos. Parnamirim ainda não tem o diagnóstico. Nós vamos começar a articular. E por que é que o diagnóstico não existe? Antes da Secretaria da Mulher ser criada, aqui ela tem 2 anos e pouco, mas a lei nacional tem apenas 23 anos. Isso é novo. Para uma política pública, isso é muito novo. E isso nos faz refletir onde estavam antes essas políticas, na educação, na saúde e na assistência, que a gente chama os serviços de porta aberta, é a atenção primária. E esses números ainda não chegaram para nós. Eu estou agendada com alguém da saúde que vai dizer, aqui chegou isso. A DEAN me deu os números, que é do COINE, que é do Mapa da Violência Nacional. Mas eles são muito
superficiais. Eu gosto de trabalhar com consistência. Mas, Udimar, a gente sabe que Parnamirim tem uma rede hoje de atenção que nos coloca no staff de município, né, de municipalidade, que atende a mulher. Nós temos uma secretaria, nós temos uma delegacia, nós temos um CREAS. Apesar de buscarmos um CREAS mulher, que tem essa demanda mais voltada para a questão da mulher. A Patrulha Maria da Penha. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Guarda Municipal, que tem também uma ramificação da Maria da Penha. A ideia seria da secretaria unificar os segmentos para que a gente pudesse apresentar à população os serviços e também os resultados, o impacto que a gente causa. Esse é um dos objetivos da secretaria. Esses dados todos interligados. A integração disso tudo. Esse é o mais urgente. Então, nós precisamos sentar com todos os atores. Meu papel é ouvi-los, né, como eles trabalham e como eles podem vir para que essa rede articulada crie um fluxo unificado para que essa mulher seja assistida dentro de um protocolo que é criado por todos os setores. E isso a gente tem problema de agenda. Dá para um, não dá para o outro, né? Quando eu cheguei aqui na outra semana, o Ministério Público fez uma reunião que eu não pude estar porque eu estava em outro evento externo, acompanhando a secretária. É o alinhamento dos serviços que vai dar o resultado final. Então, nós estamos pensando que até agosto, porque, né, Parnamirim vai realizar agora a primeira conferência de política para as mulheres, com o status de secretaria. As outras que aconteceram eram conferências livres. Através de assistência social. Exato. E a gente não encontrou, né, substâncias, vamos dizer assim, como esta que está sendo encaminhada agora. Ela está acontecendo mais de 10 anos depois que aconteceu a quarta nacional. E a nossa primeira, nós vamos estar com todo mundo sentado pensando a Parnamirim do futuro. Somado com a Procuradoria da Mulher, que a Câmara Municipal agora se coloca na condição de formalizar. Nós tínhamos já a publicação, né, todo o processo regimental, mas agora nós estamos buscando alternativa para fazer valer a Procuradoria. E nesse momento a gente já se coloca dentro da rede, né, como mais um braço de atenção à população, porque a Casa do Povo acaba recebendo muitas demandas e a gente precisa dessa integração. Então, a Procuradoria da Mulher, que hoje tem como presidente a vereadora Rafaela Dinilda. Eu acredito que a gente chega para somar nesse processo. Eu não tenho dúvida. A interiorização da Procuradoria da Mulher, que eu também faço parte da capacitação das equipes, né? Porque a gente conseguiu compilar, vamos dizer assim, um conhecimento para a gente não inventar a roda. A roda já foi inventada, a roda sabe rodar. A gente precisa trazer essas pessoas, como a vereadora, a gente estava conversando aqui anteriormente. Toda secretaria tem uma pessoa que quer trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher. E o que traz essa mulher para dentro da luta? É mais ou menos a minha história. Eu vi a minha mãe sofrer violência. Eu sofri violência psicológica. Sem saber, que eu não sabia que era violência psicológica. E aí, quando eu fui estudar a mulher na essência, eu descubro que minhas avós, minhas bisavós, nós somos uma herança de uma dor. E aí, nesse meu movimento de trabalhar com mulheres, eu encontrei a minha cura, eu consigo curar outras mulheres. Então, se você fizer uma pesquisa dentro da secretaria, com 3 perguntas, uma delas vai dizer que a pessoa não é feliz porque sofre violência doméstica. E essa pessoa, se ela é técnica, você pergunte, você gostaria de ajudar outras mulheres? Se ela sinalizar, traga ela. Ela vai ser uma excelente técnica nessa luta. A gente vai entrar nessa pauta da violência contra a mulher, mas eu gostaria que você contasse, nesses 40 dias, você disse que está há 40 dias apenas como coordenadora na secretaria, quais são os seus planos? Você falou aí de uma ideia principal. Quais são os seus planos, seus projetos para a secretaria? Inicialmente, lutar para que o município tenha o CREM, que é o Centro de Referência da Mulher. Na secretaria, nós não temos, vamos dizer assim, ajuda de outros segmentos. O ideal é que a secretaria atue com uma equipe multidisciplinar para dar o atendimento direto à mulher. Porque eu posso ouvir, eu posso encaminhar, mas a secretaria precisa ter, nem que sejam estagiários, né, de segmentos de assistência, de psicologia, de assessoria jurídica, porque
toda mulher hoje precisa de uma atenção especial. A gente recebe pessoas dizendo assim, olha, eu faço um trabalho social, eu tenho uma comunidade, Harika que trouxe, né, antes, numa conversa que antecedeu, a questão dos condomínios. Eu estou sentando com a presidente, né, da articulação das mulheres do condomínio, que é um fato que o Rio Grande do Norte não sabe. O maior segmento feminino hoje em condomínios é de mulheres. Aqui no Rio Grande do Norte, também o Rio Grande do Norte está fazendo história nisso. Elas se organizaram, elas se capacitaram, e elas têm uma associação de mulheres que são ou administradoras ou são síndicas. E aí, quando a mulher é síndica, ela abre a porta e você consegue fazer o trabalho. Faz a diferença, né? Total, total. Nós temos muitas mulheres engajadas hoje. Udmar, a gente já avançou muito, voltando agora, retomando a pauta da violência contra a mulher, a gente já avançou muito, mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para falar então, para explicar para quem está assistindo, quais são os tipos de violências, né? Não é apenas aquela violência física, que é a mais visível, né? Existem outras, existe a patrimonial, a psicológica, que você deixou seu depoimento aí que disse que sofreu. Explica pra gente então quais são esses tipos de violência e como é que essa mulher faz para pedir ajuda. Hoje nós temos, né, dentro do escopo da lei, as 5 violências: a moral, a patrimonial, a física, a sexual e a psicológica. A violência psicológica, como foi que eu descobri que eu sofria violência psicológica? No Conselho da Mulher, eu recebi um fanzine, que é aquele livreto de bolsa, bem pequenininho, que dizia que existem violências sutis. Eu nunca tinha ouvido falar em violência sutil, aí me chamou a atenção e eu fui ler. Não corte o cabelo, não se pinte, não use essa roupa, esse decote não é para você, você é feia. Que hoje está como naquele violentômetro, né, que tem, e a cartilha de Parnamirim, que Parnamirim já tem aqui, essa cartilha está disponível lá na secretaria, tem um pouco do fluxo aqui. Ela diz que todo xingamento antecede uma violência maior. Então, começa sutilmente, com palavras, vai evoluindo até chegar na pancada. E muitas vezes na morte. Então, a mulher precisa estar atenta, tem uma frase aí que é de internet, que todo mundo sabe, fique atenta aos sinais e procurar os canais de denúncia, que hoje ainda é o 180, que é o número nacional, o 190, que é aquele, né, urgente e emergente, e em casos específicos de Parnamirim, se você vai na DEAN e você faz o BO, você pode ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, que eu tive a honra de capacitar Alexia e Janiele, para estarem à frente da patrulha. Excelente. Agora, a gente já teve aqui com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, ela numa outra oportunidade, num programa que a gente tinha, Mulheres em Foco. É incrível a gente ter, né, na Guarda Municipal cada vez mais mulheres. É um número pequeno ainda, mas mostra uma retomada, né, um início ali, é um início que precisa existir, que a gente espera que em breve existam mais mulheres também nesses espaços. Acredito que essa ruptura que a mulher tem vivido hoje, até a abertura mesmo, a possibilidade da mulher estar em todos os lugares, acaba sendo vista por mulheres que não se consideram capazes como uma violência à vista. Quando você traz a ideia de que violências sutis antecedem a violência maior até a morte, a gente vem aqui com a imagem e a persona de Anália, de que se tornou uma referência no nosso município por causa do fim, por meio da paixão, por meio do amor, por meio da esperança, do convívio, de tudo aquilo que todas as meninas, todas nós vivemos na nossa juventude, na nossa infância, sonhando com uma família, sonhando com um príncipe encantado, mas as nossas violências, nós fomos tão mal acostumadas muitas vezes no nosso processo educacional, dentro de casa, a forma com que os nossos pais nos educaram, muitas vezes a própria comunidade. Isso vai nos forjando e nos endurecendo a ponto de achar que sutis violências não são violências. E carinho e o afeto, na realidade, só se configura em pequenos momentos. E no final das contas, nós estamos nos alimentando dessa violência. Eu vivi violência
durante 10 anos. Durante 10 anos, eu tive um relacionamento que hoje nós temos a classificação do relacionamento, de como era, mas na minha época não. Na minha época era só uma vontade de sair de casa, inicialmente, como um adolescente que desejava sair de casa, porque televisão na minha época, né, e olha que não faz muito tempo, era uma televisão para ser compartilhada por todo mundo, e a vontade era, eu queria ter minha casa para ter minha televisão, para ter minha liberdade, e hoje tem televisão em todo canto. E eu queria muito casar para ter o meu lugar, a minha casa, e naquele momento eu fiz a escolha, mas fiz a escolha que foi me emaranhando, me colocando dentro de uma experiência muito dolorosa. Então, eu sofri violência física, até a perda sou viúva na realidade, né? Então a perda do pai dos meus filhos. E durante todo esse processo, o que foi me ajudando a sair, né, daquela condição, e foi me ajudando a me resgatar, o autorresgate, foi a educação. Foi o fato de, apesar de estar vivendo aquilo, apesar de estar dentro daquele meio, a educação me colocou em outros espaços. Era o meu refúgio. Era o lugar onde o agressor não estava, o amor não estava, como uma âncora. E eu pergunto, Dimar, nós temos muitas vezes trabalho em comunidade. Pessoas que vão nos ouvir, talvez sejam mulheres que queiram uma saída, uma alternativa. Meninas que vieram de uma educação agressora, de um ambiente muitas vezes hostil, de um relacionamento sem saídas. Como essa mulher pode procurar ajuda? É assim, a gente tem o costume de achar que a educação só pode ser transmitida se for dentro da escola. Eu já acredito muito mais nesses encontros que a gente promove, né? A gente, quando vai para as comunidades, a gente não vai para falar de violência, porque se disser que o convite é para falar de violência, não aparece uma só pessoa. Eu já vivi essa experiência Interessante muito. Isso. Eu sempre que vou, eu quero falar de autocuidado. Porque quando você chama uma mulher para o autocuidado, ela acredita que o autocuidado que ela vai encontrar é uma manicure, é um cabeleireiro, é alguém para cuidar da pele. E mesmo nessas situações de autocuidado, mesmo que seja só uma roda de conversa e só um diálogo, você precisa provocar essa mulher para que ela fale dos seus sentimentos. E quando uma diz, eu gostaria de um dia fazer uma viagem sozinha, mas meu marido não deixa. Todas falam de violência. Porque basta que uma, né? Então, acione o gatilho. Todo mundo tem um caso de violência para contar. E assim, me preocupa, porque a gente sempre está pensando na escola. E eu sempre estou pensando nas pessoas. Eu já falei muito de violência, muito. Mas aí eu fui trabalhar na segurança. E a segurança me rejeitou dizendo que eu não era de segurança e que eu não podia falar. Eu sou uma educadora. E o educador, ele fala de educação. E é como Harika diz, o conhecimento liberta. É uma frase antiga que não está mais nem em uso, mas o conhecimento liberta. Aconteceu isso com muita gente, aconteceu comigo, eu acho que com todo mundo, porque você evolui. A partir do momento que você sabe que aquilo não é para você. Um programa que o Estado tem, que eu acho fantástico, os grupos reflexivos de homens. Toda casa legislativa devia ter esse grupo reflexivo, que é uma opção, né, para a Procuradoria da Mulher, para que os homens reflitam por que é que eles são tão agressivos, por que é que eles não respeitam as mulheres. Priscila, nessa fala de Udimar, nos traz assim, mais para a próxima a ideia de que o conhecimento perpassa a ideia de você estar na escola, que você muitas vezes não é alfabetizada, não se acha mais capaz de ocupar, mas de repente na comunidade tem um espaço que une mulheres com crochê, com desenho, com atividades físicas. A gente vê hoje que o município está sendo tomado, logo pós-pandemia, tomado por atividades ao ar livre, dança, né, todas aquelas integrações. Então, assim, a partir do momento que a mulher se integra e se coloca na condição de aprender algo novo, que não na realidade seja didático, que seja... educação formal, né, de educação formal, mas que seja algo novo, algo diferente daquilo que é habitual. Aí, nesse momento, vão se abrindo outras oportunidades, outras relações, e aí a gente vai caracterizando essa mulher e em que nível de violência ela pode estar se encontrando, não é isso? Eu encontrei um fato na cidade, na comunidade indígena do Catu, que me chocou muito em 2018. Nós fomos fazer uma atividade, eu fui de um grupo de estudo do IF, né, o NEGEDI, e lá nós fomos fazer um grupo terapêutico com mulheres, e eu perguntei como elas se enxergavam diante do espelho.
e um silêncio sepulcral. Perguntei novamente. Na minha terceira vez, uma pessoa que já tinha saído da comunidade e fazia um estudo, ela disse: professora, é que aqui é proibido as mulheres terem espelho em casa. Eu fiquei no chão. E aí eu fui refazer a pergunta e algumas que tiveram coragem de falar disseram: a gente, quando vai na rua, passando num carro, a gente se olha no espelho, a gente se olha no vidro de uma vitrine, a gente não tem esse hábito de se enxergar. E aí eu voltei muitas vezes, né? Fiz atividades com espelho, que eu acho que é assim, o espelho em mim é terapêutico. Forte, muito forte, porque traz até a colonização, né? Porque nossa dignidade foi trocada por espelhos e hoje a gente não pode se enxergar, né? É difícil. É difícil. E como uma atitude, às vezes, tão simples, provoca reflexões profundas, né? Mexe com a gente profundamente. Eu vivo hoje um pouco de preconceito sobre idadismo, né? Porque eu já sou uma pessoa 60 muito mais. E as pessoas dizem assim: meu Deus, ela é tão velha e ela ainda quer trabalhar. E eu gravei até um vídeo, tá no meu Instagram, dizendo que agora é que eu vou começar a trabalhar. Porque eu sou desafiada todos os dias a fazer com que uma mulher saiba a capacidade que ela tem de virar a chave da vida dela e se encontrar no espelho, com as amigas, com as políticas públicas e ocupar o espaço que é só dela. Nós temos essa força que se a gente soubesse lidar com isso, a realidade era outra. E Priscila, colocar o que o Dimar está trazendo na perspectiva de que se eu conseguir, se o Dimar conseguiu, se Priscila conseguiu, todas conseguem. Não é sobre ser fácil, é sobre ser. Sobre e querer. É sobre isso, se colocar na condição de querer, de desejar, em qualquer espaço. Mesmo que a gente esteja naquele momento se sentindo pequenininha, que não tem força para nada, parece que o mundo está todo contra, mas existem mulheres fortes que estão do seu lado. Gente, e em relação à igualdade racial aqui em Parnamirim, políticas públicas antirracistas, temos? Temos, né? Porque, assim, é o desafio, talvez, da gestão, né? O histórico da atual prefeita, que está fazendo história, né? Eu catalogo esses pioneirismos e esses protagonismos. Ela traz consigo, né, uma responsabilidade muito grande. Dentro da Secretaria da Mulher, nós temos uma pasta, igualdade racial. A pessoa que está lá, que é Jussara Veloso, é alguém da comunidade, que já tem um histórico e uma estrada nessa luta. E está agora realizando o Julho das Pretas, né? Já tivemos um evento que foi assim, né, bem coberto, a imprensa toda falou, as pessoas que falaram sobre onde essa mulher está, como ela vive. Essa reflexão que o município precisa fazer. Porque aqui tem um quilombola, né? Tem um grupo quilombola. Na verdade, uma comunidade, uma comunidade. E essa comunidade, ela deveria ser estudada, digamos assim, na sua essência, ouvida e oportunizada. Porque a gente só faz política pública quando a gente traz uma oportunidade para trazer as pessoas que podem falar pela sua representatividade. Eu enxergo dessa forma. A vereadora Harika pode muito bem, né? Já tem alguma experiência para contar de situação desafiadora, de preconceito até, inclusive. Só retomando a questão do quilombo, Parnamirim tem uma importância geográfica muito grande na Constituição, desde a capitania do Rio Grande, mesmo porque nós estávamos muito próximos a rios, então a nossa área era atrativa à questão dos refúgios, né, dos negros, e da fuga da dor, da escravidão. Então nasce aqui o quilombo Moita Verde, onde dentro do quilombo nós temos uma comunidade de homens e mulheres que acabam sendo vulnerabilizados por causa do território, por causa da raça, e não são identificados. Então, saber que Parnamirim tem um quilombo, saber que Parnamirim possui uma identidade racial forte e que essa mulher, muitas vezes, ela é atrelada à vulnerabilidade por ser uma mulher negra, a ausência de empregos, subempregos, a ausência de saúde própria para a questão da condição da melanina, porque com o aumento da melanina existem especificações mais técnicas na área da saúde. Então, quem é essa mulher?
A cidade de Parnamirim é diversa, a gente tem essa condição dessa cor, né? A nossa cidade tem cor. E é muito importante trazer, julho é o Julho das Pretas, nós temos aí uma sequência de atividades, inclusive coordenada pela CEMUD, e que a gente vai estar participando aqui na Câmara Municipal e trazendo para o debate. Com relação à experiência legislativa, não é fácil ser mulher na política ainda muito mais. Eu tenho uma trajetória muito dura na política, né? Porque não vim de família tradicional política, então a política veio até mim desde os grêmios, então eu fui presidente de grêmio, participei da UMES, da UBS, foi um processo muito embrionário, fui presidente do Grêmio do Dinâmico, lá em Natal, então fui construindo até chegar em Parnamirim, e dentro de Parnamirim, através de uma comunidade periférica, desenvolvendo atividade com mães, com comunidade, foi se construindo. Mas por que é difícil ser mulher? Uma vez eu inclusive compartilhei num grupo de Instagram, quando o homem fez assim: minha filha, minha esposa e minha mãe, eu nunca permitiria que fosse candidata política de maneira nenhuma. E eu me vi naquela condição, disse, por que não? Mas muitas vezes é um ambiente muito difícil para a mulher. A rua é um ambiente muito hostil para a mulher política, porque existem estereótipos que foram criados para a pessoa política, para o indivíduo que assume essa atuação política, porque você precisa estar sempre numa postura, você precisa estar disposto a entrar em lugares e conversar e ter uma dinâmica muito diferenciada. E a mulher, ela tem um perfil diferente do homem, né? O homem bota uma bermuda, uma calça, uma camiseta e está pronto. A mulher, ela tem toda a condição de se organizar, de estar nos ambientes. Para estar na praia é uma vestimenta, para estar na feira é outra vestimenta, para vir para o ambiente legislativo é outra vestimenta. E uma das dificuldades que eu tive na rua, porque a campanha é muito intensa, eu participei a minha primeira campanha foi de 3 meses, então tive uma experiência. As campanhas de 45, 55 dias, ela tem uma dinâmica muito rápida e a constância na rua tem que ser muito presente. Só que a mulher tem 5 dias de período menstrual, que muitas vezes, não vou dizer que interfere, mas interfere, influencia, com totalmente. Certeza, o corpo da gente está todo interligado, totalmente. Né? E assim, muitas vezes eu estava na rua, e eu precisava de um banheiro, e a gente não tem, porque nós não temos. É muito difícil essa rotina. E você atuar manhã, tarde e noite, e muitas vezes tem a família, tem o marido, tem de você retocar a maquiagem, você não está, né, aparentemente apresentável. Porque tem essa cobrança também, tem uma né? cobrança da mulher não tá. Eu lembro uma vez que era já no final da noite, e meu cabelo cacheado e estava bagunçando, bem bagunçado, e a pessoa falou assim de maneira bem pejorativa, questionando o porquê que eu estava toda arrepiada, o cabelo, mas estava tipo numa carreata, e você olha e você só, Deus abençoa, muito obrigada, você não vai fazer muito, mas assim, não é fácil, é um ambiente masculino, e mulheres que se posicionam, mulheres que têm opinião própria, mulheres que tem, o que me fortalece é a dor, é a experiência, foi o que eu cheguei até aqui, então eu cheguei com muitas partes, muito de parte de mim muito endurecida, então quando a gente se posiciona porque sabe o que quer, e não é fácil para quem adentra o ambiente político se deparar com essas questões, por isso que quanto mais mulheres se colocarem na condição de serem vereadoras, de começarem a esse processo de comunidade, de participação, de ter esses conhecimentos apropriados, participarem de eventos das secretarias, conhecer o fluxo das políticas, estar perto do processo decisivo, tanto ajuda a mulher quanto ajuda a comunidade. E o processo político vai ser muito menos doloroso na realidade, até chegar à Casa Legislativa e dizer que nós precisamos marcar o nosso território. Eu vivi uma experiência aqui na Câmara, que é uma experiência muito singular no sistema carcerário, ou até mesmo na adolescência, que é a dignidade menstrual. Pouco se fala sobre isso, porque ainda existe tabu. Parece que é uma coisa que foi tão bem trabalhada, a parte da higiene da mulher, mas a maioria das nossas adolescentes não tinham acesso até à política de acesso. No sistema carcerário, até hoje, as mulheres sentem
com a ausência desse acessório. E uma vez chegou uma usuária aqui na Câmara e perguntou se tinha um absorvente na Câmara. E o único gabinete que tinha era o meu. Porque não se pensa, né? A gente está falando da mulher. O lugar onde tem mulher tem que se ter a nossa identidade. Então, assim, não é fácil, mas também não é impossível. Nós precisamos de mais mulheres para que a gente debata mais espaços, para que traga as questões de cada uma para aqui para dentro. Essa casa ela precisa ser moldada com a cara das mulheres da nossa cidade, com as necessidades, né, e as vontades de cada uma delas. Muito importante. Parabéns, sua fala até me incentiva, né, a pensar de como que a gente pode levar para as comunidades, para as pessoas, um pouco da fala, despertar esse interesse, né? Sair despertando esse interesse. Quando a gente acessa a academia, o conhecimento formal, uma das primeiras coisas que a gente aprende hoje é que somos seres políticos. E essa política é a política que queremos para todas. Não adianta só quem acessou o conhecimento, só quem está na academia, só quem tem acesso à leitura, entender, porque saber é uma coisa, entender é outra, de que somos seres políticos. E nós somos seres políticos com muita força. Eu queria, assim, eu talvez não viva, mas as futuras gerações, as mulheres vão se reunir para eleger mulheres. Quando eu sento numa mesa que só tem mulher, eu vibro, eu esqueço até o que eu fui falar ali. Por quê? Porque esse espaço nos foi negado por muitas décadas. E agora que nós chegamos, porque eu me sinto representada pelas mulheres que acessam o poder. Todas me escutam. Isso, para mim, é uma representação, vamos assim dizer. E quando você chega numa cidade que encontra uma mulher prefeita, primeira mulher prefeita, uma cidade que é mais nova do que eu. E tem esse detalhe, Parnamirim é mais nova do que eu. Eu vivi memórias afetivas com essa cidade. Quando eu disseram assim, você vai trabalhar em Parnamirim, eu disse, foi Deus. Aí alguém perguntou, por quê? Eu disse, porque meus tios, irmãos da minha mãe, foram motoristas dos americanos para construir a base aérea. Meu pai trabalhou 35 anos no antigo aeroporto. Então, assim, Parnamirim já estava em mim, desde criança. Eu visito Parnamirim. E quando eu soube que a prefeita Nilda é eleita, ia fazer uma gestão voltada para essa atenção às mulheres, e que o nome dela na história será contado possivelmente por nós, isso é muito importante e é muito significativo. Todos os dias eu sonho o dia que ela vai me receber. Udimar, enquanto pesquisadora, então, por que é tão importante ter mais mulheres nesses espaços e também qual a principal dificuldade? O que é que faz com que a gente não tenha muitas mulheres nos espaços de poder, seja no executivo, em secretarias, ou seja, no legislativo? Bom, com relação aos espaços de ocupação, né, de primeiro escalão, segundo escalão, eu vou começar por aí, é um pouco de preconceito. Porque os homens ainda acreditam que as mulheres estão ocupando o lugar que é deles. Porque a construção social diz que o homem, ele é superior à mulher. Mas, no serviço público, nas funções de espaço, as mulheres já provaram que uma gestão de uma mulher corresponde a uma gestão de 3 homens. Porque as mulheres chegam com mais sensibilidade. Não existem escândalos financeiros na proporção que existe dos homens contra a gestão de mulheres. As mulheres têm mais sensibilidade. A vereadora Harika descreveu perfeitamente. As particularidades e peculiaridades de uma mulher, só quem entende e sabe é outra mulher. Por isso as mulheres precisam ter essa coragem. Agora, as dificuldades quais são? A política foi feita pelos homens para os homens. As mulheres, quando chegam na política, apanham demais, sofrem muito, precisam se impor e muitas estão adoecendo porque não conseguem avançar. A história recente das mulheres nos parlamentos, em maior número, é muito recente. Né? Na eleição passada de deputadas, elegeu-se 5, quando a casa já teve gestões que não tinha nenhuma. E aqui não foi diferente. Elegeu 4, uma hoje está secretária, e então só tem 3 no parlamento. E acreditem, o que não é dito na subjetividade desse dia a dia, da rotina das mulheres que ascenderam o espaço de poder e decisão, só elas podem contar. E elas têm vergonha de dizer o que elas passam.
Ah, essa vergonha eu não tenho, não. E talvez por isso eu e você pode fazer cada vez mais parte desse espaço. Sabe por quê, Priscila? O Congresso, por exemplo, está tramitando um dos projetos de lei mais importantes. É quando garante não só os 30% da participação no pleito, para que sejam candidatos, que as mulheres sejam candidatas. Nas cotas. Mas que seja os 30% nos espaços. As cadeiras. Porque o que acontece? Nós temos a garantia de 30% dentro dos grupos quando a gente vai para a eleição, que são os partidos, mas quando chega na hora de estar na representatividade, isso acaba não sendo respeitado e não se tem essa presença. E hoje nós vemos, principalmente aqui no nosso estado, uma onda de processos voltados às candidaturas laranjas, que muitas vezes os homens não, os grupos políticos que beneficiam homens e mulheres, mas são grupos políticos que precisam compor as suas bases com 30% do seu número de candidatos mulheres. E no processo, essa mulher vai sendo deixada para trás, não vai sendo estimulada, e aí não consegue. Não vai tendo recurso, né, para investir na campanha. A exemplo disso é a dificuldade de mulheres que querem ter uma participação na campanha, mas muitas vezes têm o cuidado com a família, o cuidado com o filho. E nós temos muitas adversidades. Quando eu falo da minha trajetória e eu trago ela como um exemplo a ser seguido e por qualquer uma das pessoas que tenham interesse de participar desse universo político, é que eu fui candidata durante 4 campanhas. Não foi algo que chegou, não foi algo que foi repassado por uma família que veio, que tem um peso. Não foi uma herança, né? Não é herança, é um processo foi construído, de comunidade. Né? Então, assim, a todo momento você tendo que provar que existe a capacidade técnica, existe a força, existe a postura, existe a atuação. Muitas vezes a mulher tem que se provar muito mais do que um homem teria, né? Priscila. Você ter que a todo momento provar que você pode, que você é capaz, que você não vai cair. E as pessoas dizem, ela cai agora, não consegue, não resiste. E aí, durante esse processo, existe o processo de assédio, que quando é mais jovem, a beleza, ela tem uma força muito maior, e talvez para ocupar aquele espaço, um jeitinho, um contato, um acesso lhe beneficiaria, e quando você não faz isso, é porque você é dura, você é arrogante, né? Essa pessoa é muito difícil, mas eu tive a oportunidade, durante minha trajetória, tanto na vida política quanto na vida dentro do executivo, na gestão, de sofrer alguns assédios. E o que mais me deixava assim, me reconfortava, era que os homens que praticavam assédio, principalmente moral, institucional, tinham filhas mulheres. E o meu exemplo, o meu comportamento, a forma com que eu me portava, eu acredito que educava, não era um processo de educação mútua, porque eu estava provando para ele que eu ia resistir. De momentos que você apresenta tudo. Ia resistir, inclusive, em respeito à filha família, dele, a família, exatamente. a esposa. Aquela jovem ali que está começando a vida e que vai sofrer preconceito no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, né? E que quando a gente se impõe, é uma construção de um caminho para o respeito. E a todo momento, quando eu vivia isso, que eu precisava depois sair, porque tem momentos que é insuportável você permanecer no local. Sim. E quando eu fazia as últimas entregas, eu disse, olha, que é o produto, eu agradeço muito a participação, de ter contribuído aqui, mas o que me vale foi saber que o senhor educou mulheres. E que eu espero que ela seja minimamente como eu. E assim, a gente vai deixando esses legados. Existem pessoas que suportam mais, outras que não suportam. E a gente respeita também, né? Eu digo isso, talvez para mim tenha sido muito mais doloroso. Udimar, quando você se coloca como pesquisadora, como entusiasta da causa da mulher, e a gente não vê o quanto você sofreu para chegar até aqui. O quanto foi de resistência. E nós não estamos pedindo para que as mulheres resistam. Nós estamos dizendo o seguinte, não queiram viver os nossos passos. Aprendam com os nossos passos, construam de vocês, porque não é necessário passar por toda essa dor. Nós já passamos, agora é daqui para frente. E aí vem a questão, onde encontrar mulheres que possam potencializar mulheres? Porque assim, contar a minha história é muito fácil. Contar a sua história, a história de Priscila é muito fácil. Nós passamos por aqui, tínhamos isso, tínhamos aquilo, nós chegamos. Mas elas não conseguem passar por tudo isso até chegar.
precisa dessa mão. Então, quem é que temos aqui na Câmara Municipal? Quem é que nós temos lá na Coordenadoria da Mulher que possa dizer a essa mulher, você não precisa caminhar esse deserto todo. Sozinha, né? Vem para cá, porque daqui a gente impulsiona. A gente está nessa construção, né, que é recente. Eu já sentei com a vereadora Halessa, já sentei com a vereadora Harika, estou aguardando bater as agendas para sentar com a vereadora Rafaela. Quando um município se coloca para dizer à mulher do município que ela não está sozinha, ele precisa estender a mão e ela precisa saber que essa mão é segura. Nós estamos aqui. A gente não consegue chegar em todos os lugares, mas elas podem chegar até nós. E aqui a Casa Legislativa é o espaço onde as mulheres precisam aprender a participar da criação e da formação política das leis que as protegem, frequentando a casa, pedindo para ser ouvida e participando das audiências públicas. Essa construção me chamou muita atenção de uma vereadora que entrou em Natal e hoje está deputada estadual, que ela dizia que passava na calçada e nunca entrou na Câmara porque não sabia que ela podia entrar. Aqui é a casa do povo, gente. Eu vejo aqui as audiências, 4 gatos pingados, eu fico triste. Mas não é só aqui, é em todo lugar. Em todas as câmaras é como se essa porta de vidro blindasse as pessoas que estão aqui dentro e quem está lá fora, que lhe elegeu, não consegue acessar. Eu acho que esse tempo está passando. Nós precisamos trazer para a mulher parnamiriense uma casa de portas abertas, onde possa acontecer um legislativo itinerante que visite as comunidades, né, levando pautas que são do interesse delas. E uma coisa que aqui é muito importante que fique dito. A gente sempre quer falar porque a gente tem bagagem, porque a gente tem experiência. E eu sou de ouvir. Em qualquer lugar que eu chegue, eu digo, olha, eu vim para falar, mas eu gostaria de ouvir. Quem quer falar, eu sempre abro, né, para quem quer falar. E às vezes aquela demanda que chega através da fala daquela pessoa muda tudo e é o que realmente aquela comunidade precisa. Eu encontrei aqui em Parnamirim. Você vai com planejamento e chega lá a partir do momento de escuta, monta-se uma outra proposta. Com certeza, porque a necessidade delas, só quem sabe é elas. A gente é gestão, a gente quer chegar dizendo o que tem para oferecer. Mas muitas vezes o que a gente tem para oferecer não é o que ela necessita. Muitas vezes ela só quer um abraço. Eu já fui em eventos que a mulher disse, eu vim, mas assim, eu queria só que alguém me desse um abraço. E aí quando ela abraça, ela chora, aí ela conta os problemas, aí ela diz o que realmente ela precisa. E aí você estende a mão e vai tentar ajudá-la, né? Uma coisa que eu encontrei em Parnamirim, já pautei com a equipe da secretaria, que levamos também para a comunicação, que todas as campanhas que saiam de dentro da secretaria tenham como carro-chefe a palavra respeito. O slogan que foi a minha primeira campanha, a do São João. Respeito é tradição, né? Respeito e tradição. Respeito é tradição. É tradição. E aí, essa semana, eu me debrucei, olhei para o Parque Aristófanes Fernandes, lá está uma placa enorme dizendo que também respeito é tradição por conta da festa do boi, que é a festa coletiva que tem mais tempo existindo dentro do município, né, que arrasta gente do Brasil inteiro. Eu disse, gente, que coisa boa que Parnamirim pensa isso desde sempre. Se a população se respeitar, se os gestores respeitar a população, Parnamirim vai construir uma linda história. Eu estou aqui disponível, preparada e pronta para deixar minimamente a minha gota de conhecimento neste oceano que é a cidade de Parnamirim. E esse respeito, Dimar, que você está trazendo dentro dessa campanha, respeito à tradição, dentro do momento junino que a gente está vivendo, é tudo isso que reforça a ideia de dar as mãos. Quando a mulher que vive violência, que não se identifica no espaço, na condição que vive, ela só precisa saber que vai ser respeitada, que vai chegar aqui na Câmara Municipal e vai ser acolhida, que vai ser atendida, isso é respeito. Que vai chegar na Coordenadoria da Mulher, que vai ser atendida, acolhida, que vai ser encaminhada, isso é respeito. O respeito é a segurança intrínseca de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, a partir do desejo de continuar. Se ela sabe que será respeitada, se a pessoa tem condição de entender que o respeito faz parte dessa base, ela caminha para frente. E eu só tenho que agradecer esse momento enriquecedor, porque a gente só aprende. Passaríamos aqui o dia todo conversando com você, porque é muito bom. E eu espero que esse conteúdo chegue até você e que saibam que a cidade de Parnamirim tem respeito à mulher
e principalmente aos desafios dessa política. Eu fico muito feliz, né? Assim, eu uso também, né, o slogan que agora a prefeita Nilda traz com ela, que é da gratidão de você estar num espaço onde você sabe que as pessoas podem ser atendidas por você. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para a mulher de Parnamirim, mesmo sabendo que outras mulheres vão assistir, de que nós mulheres somos responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas. Nós só precisamos encontrar os caminhos que vamos seguir. Essa é a minha filosofia de vida. Eu sou aquela mulher que me transformo todos os dias e todo mundo pode encontrar seu caminho, sua transformação e sua realidade. E vamos respeitar umas às outras. Vamos respeitar, continuar respeitando e respeitar cada vez mais. Vereadora, uma satisfação estar aqui nesse momento, junto com a senhora. Udimar, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esses temas, né? Que foram vários temas relacionados à mulher tão importantes. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Udimar, mais uma vez, obrigada pela sua atenção e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre um tema tão importante. E a quem está em casa acompanhando, este foi o episódio de hoje do podcast Deixa Ela Falar. Continue nos acompanhando, assistindo e até a próxima.